Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e todos os dias por aqui eu partilho um pouco da minha reflexão para o texto, para a liturgia que a Igreja nos propõe diariamente. Hoje, dia 22 de outubro, nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de São João Paulo II, este Papa que muitos de nós conhecemos, alguns até mesmo conheceram ele em vida, pela televisão, é bem verdade, né? Mas muitos de nós fomos contemporâneos a São João Paulo II, que viajou, que foi o Papa que mais andou pelo mundo todo, não sei quantas viagens o Papa João Paulo II fez para ir ao encontro dos povos, das pessoas, e também ele é tido como esse que é o grande incentivador da juventude, aquele que atraiu muitos jovens para a igreja. São João Paulo II foi ele que criou a Jornada Mundial da Juventude, que de 4 em 4 anos agrega um evento muito bonito que agrega jovens de todas as partes do mundo que vêm ao encontro do Papa. É um evento muito bonito, espero que um dia eu participe e você também, participe de algum evento desse tipo de evento. Hoje também, no dia 22 de outubro, dia de São João Paulo II, aqui na nossa igreja, na nossa diocese de Cametá, nós estamos ordenando mais um padre para a nossa diocese, que é o diácono Irlas. Ele vai ser ordenado agora, nesse dia, na cidade de Pacajá, na paróquia de Cristo Rei, da onde ele faz parte, de onde ele é proveniente. Ele que está aí como o nosso último padre agora esse ano de 2021, que está para ser ordenado. Por isso eu quero pedir desde já a sua oração pelo sacerdócio do futuro padre Irlas, pela sua vida, por aquilo que o Senhor está ali colocando como a colaboração para o pastoreio da igreja aqui na nossa diocese de Cametá. Por isso eu também, Padre Marcos, vou estar na cidade de Pacajá, ajudando na organização do evento, ajudando em tudo aquilo que faz parte desse dia maravilhoso que é para nós. Por isso, reze uma Ave Maria pelo diácono Irlas. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas a ordenação dele irá acontecer na sexta-feira pela parte da noite. Às 19 horas acontecerá a ordenação dele, De repente, se você estiver vendo esse vídeo ainda um pouco mais cedo, procure nas redes sociais, que possivelmente vai ser transmitido a missa da sua ordenação. E o texto do Evangelho que a Igreja nos propõe para o dia de hoje é retirado de São Lucas, no capítulo 12, versículo de 54 a 59. É o texto onde Jesus ele chama de hipócrita as pessoas que sabem ler as realidades do tempo, mas quando se trata das realidades espirituais, fica sem saber interpretá-las direito. Ou seja, Jesus ele diz, quando vocês veem uma nuvem que vem do ocidente, logo vocês dizeis que vai chover, e assim acontece. Mas quando é para as coisas que dizem respeito à realidade espiritual, vocês fazem, vamos dizer assim, corpo mole, fingem que não estão sabendo de nada. E a gente também se comporta dessa forma, A gente sabe que quando vai chover e quando não vai chover. Eu já, a partir da experiência dos mais velhos e observando também as coisas, a gente já sabe quando de fato vai chover ou não. Às vezes a gente vê uma nuvem no céu escura e tudo mais. E quando a gente vê que tem muito vento, junto com essas nuvens, a gente diz, não vai chover, porque o vento está levando as nuvens, então possivelmente não vai chover. Agora, quando vem nuvens e pouco venta, pouco está dando vento, possivelmente vai chover. Isso é uma questão que a gente observa aqui um pouco na nossa realidade, amazônica. A gente vai aprendendo e, de fato, as coisas vão acontecendo dessa forma. Ou seja, a gente consegue fazer essa leitura do ambiente que nós estamos. A gente consegue perceber aquilo que vai acontecer ou que possivelmente vai acontecer ali, dentro da natureza, E quando se trata da nossa vida espiritual, a gente faz um pouco esse corpo mole, A gente sabe daquilo que pode acontecer conosco depois da nossa morte, mas mesmo assim a gente parece que finge não saber das coisas. E é um pouco sobre isso que Jesus ele está falando no texto do Evangelho de hoje.
Hipócritas são aqueles que sabem ler o tempo presente, mas não sabem ler a realidade espiritual que está por vir. Nós somos, às vezes, esses hipócritas, né? Que sabemos ler, fazer a leitura de outras coisas, mas das coisas de Deus parece que a gente não leva muito em consideração. E é um pouco sobre isso que Jesus ele está chamando a nossa atenção no dia de hoje. A gente observar os sinais dos tempos, né? Muitas coisas hoje em dia estão acontecendo no nosso meio, né? Muitas catástrofes, essa doença da pandemia que nós estamos vivendo. Não que a gente vai dizer que nem alguns, é o final dos tempos, é o fim dos tempos, né, etc. Jesus está chegando, não sei o quê. Na verdade, a gente não sabe quando Jesus vai chegar, né? Mas é da gente considerar, com certeza, que a gente deve ficar atento para a nossa vida, né? Olha, tantas pessoas que infelizmente morreram nessa pandemia, assim, muito rapidamente, né? Pegaram o vírus, assim, num dia e depois de 3 dias, 4 dias, faleceram, morreram, não tiveram a oportunidade de se despedir formalmente da sua família, etc., né? E nem a família daquela pessoa, né? Muitas pessoas morreram sem terem tido o mínimo de um velório digno e por aí em diante, né? Então, essas coisas são para nos mostrar que a nossa vida ela é muito frágil a nossa vida, né? Um vírus, microvírus que a gente não consegue ver a olho nu, tem a capacidade de fazer com que a gente pereça, fazer com que a gente morra. A gente é muito frágil, meus irmãos, e a gente está aí sujeito a todos os dias a morrermos. E é exatamente sobre esta realidade da morte que a gente deve entender que todos os dias a gente pode morrer, que Jesus nos pede para que a gente possa se reconciliar com Ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa reconciliação com Deus, o perdão que Deus nos dá, é aqui nesta terra, é aqui neste mundo, indo no confessionário, procurando o Padre, se confessando com Ele. Não é depois da morte que Deus vai te perdoar. Depois da morte, Jesus ele apenas vai exercer aquilo que é a justiça. Ele vai te dar conforme aquilo que você fez aqui nessa terra. Às vezes a gente reza, né? Rezemos pelo fulano para que Deus perdoe os seus pecados, né? Uma pessoa que morreu. Mas na verdade o perdão dos pecados acontece aqui. Não é depois da morte, né? Não é lá, depois de morrer, que Deus vai perdoar os pecados. Não, o pecado, ele acontece aqui. O que a gente deve rezar é para que Deus lhe dê o descanso eterno, que Deus lhe acolha no seu reino, né? Isso a gente reza porque a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa, né? A gente não sabe se no último suspiro da vida dela, ela se lembrou de pedir perdão a Deus. Então, como a gente não sabe como a gente vai morrer, como será a nossa morte, que a gente possa, desde agora, começar a se reconciliar com Deus. Todos os momentos a gente lembrar disso, né? Que todos os dias você vai se confessar, mas pelo menos você ter uma frequência na confissão, e não somente na confissão, mas na vida da comunidade, na vida sacramental, na Eucaristia, para que não ocorra o risco de você, de repente, falecer sem ao menos ter se confessado, ter recebido o dom e a graça de Deus do sacramento da reconciliação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que este dia nós possamos, por intercessão de São João Paulo II, este grande Papa que viveu entre nós, que nós possamos então seguir este caminho de santidade que é possível a todos nós, não é difícil. Todos nós podemos ser santos e este é o nosso fim. A santidade é o nosso fim. A você um ótimo dia. Shalom!